Temperos de cinema. Voltamos aqui com essa receita gostosa que mistura cinema, uma pitada de gastronomia e um pouco da história dos nossos convidados. Toda quinta-feira a gente tem um episódio novo com um convidado especial comentando sobre um filme e sobre o tempero que ele descobriu naquele filme. E também contando um pouco da sua história para a gente. E hoje a nossa convidada é a Elza Francisca. A Elza é jornalista, é advogada e também é uma apaixonada por cinema. Elza, seja muito bem-vinda ao Temperos de Cinema. Olá, Fátima, boa tarde, prazer imenso estar aí com você, nesse seu projeto tão interessante, tão oportuno, que nos convida, não é, ao cinema, nos convida a bater esse papo assim tão gostoso. A Elza vai comentar o filme Para Sempre Alice. Esse é um filme bastante intenso, é um filme forte, e que ele trata de um assunto, infelizmente, bastante presente na vida da gente. Ele conta a história da doutora Alice, que é a Julianne Moore, que está fantástica, como sempre, que é uma renomada professora de linguística. Aos poucos, ela começa a esquecer certas palavras, se perder pelas ruas de Manhattan, quando então ela é diagnosticada com Alzheimer, e ela tem 50 anos. A doença coloca em prova toda a força da família, enquanto a relação com o marido começa a ficar fragilizada. Por outro lado, ela tinha uma filha caçula com quem era distante, e elas acabam se aproximando. É um filme muito interessante. É como eu disse, é um filme intenso, mas ele é muito interessante. Elza, conta pra gente por que você escolheu esse filme. Então, Fátima, esse filme, quando eu vi, inclusive ele é inspirado no filme ele é inspirado no livro, né, do mesmo nome, Para Sempre Alice, da Liza Genova, e ele me trouxe a reflexão sobre essa temática do Alzheimer, né, por vários aspectos. Primeiro, a realidade devastadora da doença. Depois, a idade de Alice, diagnosticada com Alzheimer precocemente, antes dos 50 anos. Normalmente, ouvimos que acontece somente, não é, após os 80 anos. E depois que ela, Alice, que também chama a atenção da gente no filme, chamou minha atenção, e o livro também trata dessa realidade, ela tinha uma vida intensa, repleta de atividades, era uma doutora, professora renomada, bem cuidada, até então com uma família estruturada, com marido, com filhos, e de repente, ela com os esquecimentos, né, que ela começa a sentir, e que o filme também nos mostra, a meu ver, também desafia a medicina, desafia a doença, até porque também trata da deterioração mental, não é, física, que são provocadas pelo Alzheimer, né? Sem contar aquelas questões familiares, porque quando ela começa, quando identificada a doença, ela começa a ter problemas com o marido e por outro lado, ela começa também o vínculo com a filha dela, com a Lídia, que é interpretada pela Kristen Stewart, elas se aproximam, né? Então, isso mostra aquela questão que juntos, não é, eles mostram como lidar melhor com a doença, com o abandono, provavelmente, principalmente com a solidão, né? E me mostra também que o filme até traz bastante isso, né? Aquela coisa da superação do amor, né? Da superação aí daquela relação
que mostra o amor, acima de tudo, como é importante. E uma outra coisa, Fátima, que o filme assim, me traz a lembrança, é que o Alzheimer, né, quase sempre acomete as mulheres, né? Então, o filme tem toda esse diagnóstico e para a doença, traz uma realidade assim bastante relevante. O filme, né, o filme é muito interessante, eu até recomendo, ele é bastante comovente, aquele livro que você começa a ler e começa a noite, quer terminar rapidinho. Então, ele é bastante comovente, provoca meu sentir, assim, inclusive provoca o público, né? Você percebe às vezes que muitas pessoas, inclusive, né, vão às lágrimas, porque ele é bastante assim, mexe e provoca as emoções. Então é assim, é realmente muito interessante. E a Juliane Moore, inclusive, tem uma interpretação assim fantástica, né? Tanto que na ocasião em 2000, acho que foi 2015, ela recebeu o Oscar como melhor atriz por conta desse filme. A direção até muito interessante do Gleitzer, até foi muito interessante porque o Gleitzer, ele é um dos diretores, ele junto com o Ossie Westermoren, eles eram um casal, e o Gleitzer faleceu naquele ano de 2015, coincidentemente, vítima até da esclerose múltipla amiotrófica, né, aos 63 anos. Então, esse filme é realmente muito interessante. Eu recomendo, eu sugiro, né, para cinéfilos ou não, é muito legal, muito interessante esse filme. Então, ele mexeu comigo, me trouxe aí essas observações. Ah, que interessante, muito, realmente, eu gostei desse filme, como eu falei, ele não é um filme fácil, Não é. Você se comove, você se assusta, mas ele é muito bom. E você falou uma coisa interessante, você falou que leu o livro também. E às vezes, eu, por exemplo, que adoro cinema, mas mesmo assim, às vezes, quando eu leio o livro, eu vejo o filme, eu acabo achando que o livro é melhor. O que você achou, fazendo esse comparativo do livro e do filme? Olha, o livro é aquela coisa que é palpável. Você vê ele até um livro pequeno, não é aquele livro monstro, mas é um livro fácil, e ele convida você ali a ler rapidinho e terminar. O filme, evidentemente, que traz aí, que mostra as cenas. Então, é muito interessante que, se você primeiro lê o livro e depois foi ver o filme, você tem duas sensações diferentes. Se você viu o filme e depois você vai ler o livro, é muito interessante essa observação, porque aí, quando você vê o filme, porque se você vê o livro, você não vê a imagem, mas se você vê o filme e depois você vai ler o livro, você então imagina, é muito interessante isso. Eu fiz as duas coisas. Aí você começa a imaginar cenas, né? Você, inclusive, vê aqueles momentos, os primeiros momentos da Alice, tendo aquele primeiro lapso de memória, né? É muito interessante isso. E até desperta e traz para a gente, ele é instigante nesse sentido. Você fala assim, nossa, será que... Às vezes, quando a gente chega aos 60, 70, 65, 70, você começa a ter alguns esquecimentos e fala assim, nossa, será que isso é um sintoma, não é, de um Alzheimer e tal? Então, nesse sentido, tanto o livro quanto o filme mexem com a gente, mas eu até... se você fizer essa observação, quando você vai ver o livro de novo, aí você imagina as cenas, aí você lembra do diálogo dela com
com o marido dela, com a filha, né? Então é bem interessante. Eu sugiro até para quem gosta, né? O livro é muito tranquilo de ler, mas ele é muito comovente. É aquele livro muito interessante que você começa e você quer terminar rapidinho, né? Então, é muito bem legal. envolvente. Ele é muito comovente. O livro é muito comovente e o filme, né, é aquele filme que coloca, por conta disso, as emoções do público à prova. É bem legal. E o detalhe, né, Fátima? A gente nos faz pensar que, assim, olha, se a gente mora na casa ou no apartamento, o vizinho ao lado pode estar enfrentando esse problema, né? O seu parente, o seu amigo. Todo dia eu tenho para mim que você e eu, todos nós temos, olha, a minha mãe, ou meu parente, não sei quem, está com Alzheimer, né? A gente sempre fica sabendo de alguém. Então, e é um negócio muito louco, porque, assim, quando ele chega aos 80 anos, aos 80 e poucos, aí vem aquela coisa assim, ele é irreversível, né? Então, e aí você sabe que ele está sujeito a piorar, né? E o filme mostra isso, né? Então, nos faz, a meu ver, até ele traz uma reflexão nesse sentido, né? Assim, bom, então, como é que nós podemos fazer para os 60, 65, ou como que a medicina pode, então, lidar com isso, né? Para que eu possa chegar aos 80, você, eu, nós, mulheres, porque temos visto que a incidência do Alzheimer nas mulheres é muito maior do que a dos homens. Então, é interessante a gente conversar com médico, médicas, né, com a ciência, para saber como que nós podemos, então, prevenir o Alzheimer, né? Como que a gente pode, o que devemos fazer para, então, chegarmos aos 80 anos, ainda sem os lapsos de memória, estarmos bem, podemos estar aqui batendo um papo, porque muitas vezes eu tenho para mim que você já deve até ter conversado com pessoas nesse sentido, quando elas se apresentam com os primeiros sintomas do Alzheimer, normalmente assim, olha, minha mãe, ela lembra o meu parente lembra dos fatos lá de trás, mas ela não lembra o que comeu ontem. É muito comum a gente ouvir isso com as pessoas com Alzheimer. E depois, quando chega naquele momento do Alzheimer tá crítico, que não consegue, por vezes, mais nem controlar, né, as atividades físicas, né, fisiológicas, então acaba, olha, está indo para uma clínica, está indo precisa de uma cuidadora 24 horas, então isso é muito interessante. O filme traz essa reflexão. Você vai certamente lembrar de alguém que tem Alzheimer. Fala, caramba, e é isso mesmo, né? E quando você vê o livro, você chega ali na 20ª página e fala, caramba, como que eu posso fazer para evitar? O que a medicina recomenda? Eu vou tomar ginkgo biloba, né, vitamina B, que fortalece, segundo alguns, fortalecem, né, a memória, melhoram os neurônios e tudo. Então, é muito interessante, viu, Fátima? Está aí um filme para um desses temperos de cinema, no Mover com Arte e tudo. De repente, aí para o próximo ano, você nos trazer para a gente poder de novo rever o filme. E quem não viu, é um interessante. É interessante para ver, para bater um papo, podia até no próprio filme conversar com o médico, um dos médicos aí, os geriatras, principalmente, né? Bater um geriatra, um neurologista, um nutricionista, bater um papo
né, para falar, olha, é importante a prevenção aos 40, aos 50, para que lá na frente, né, a gente não chega a enfrentar a situação da Alice. Agora, e no caso da Alice, ainda mais, porque ela tem o Alzheimer, ela começa a ter os problemas com a memória antes dos 50 anos, né? Então, isso é muito interessante. Por isso, o filme e o livro me chamaram bastante atenção. É um filme, né, que exige aí um pouquinho, e ele é emotivo, né? Então, é bem legal, eu considero bem legal, e as pessoas podem ver, assim, né? Não tem nada, nenhuma cena que fala, nossa, chocante, não. As cenas não são chocantes, as cenas são de emoção, carregam nas emoções. Muito bem dirigido, né? E a interpretação dela é belíssima, dele, ai, meu Deus, como é o nome? A Kristen Stewart, né? Ela tem uma interpretação assim, muito, muito legal, e eu gostei muito dela. O Alec Baldwin é o O marido. Alec Baldwin, ele tem uma interpretação assim, muito legal também, então foi uma combinação perfeita esse filme, eu achei. Né? Por isso eu recomendo. Né? Recomendo. Elza, me fala um pouco da sua relação com o cinema. Então, Fátima, você sabe que eu sempre gostei de cinema, de ir ao cinema, né? De ver as pessoas no cinema, e isso assim, desde os dos tempos de menina, até tem uma história, eu vou falar rapidíssimo, na época dos Beatles, lembra, né? Do Roberto Carlos, e eu nunca esqueço quando nós éramos menina, estudávamos, fazia ginásio, eu, junto com umas amigas, queríamos assistir Doutor Zhivago. E o filme era proibido para menores de 16 anos. E o filme era assim, extremamente comentado, o ator era bonito, aquela coisa toda. Aí tivemos uma colega, uma colega na época, genial, ela falou, olha, deixa comigo que eu vou falsificar. Era para falsificar a carteirinha de todo mundo, né? Para que pasme. Não, era, inclusive, acho que era no Cine Ipiranga, na época. Quem já não fez isso da nossa época? Foi muito interessante, porque a colega, então, se dispôs a fazer as alterações nas carteirinhas escolares de todo mundo, para que nós pudéssemos assistir Doutor Zhivago. E, claro, né? E isso, e sempre eu gostei muito de cinema, então, assim, Noviça Rebelde, Doutor Zhivago, A Bela da Tarde, a Sofia, não é? Foram filmes assim que os Girassóis da Rússia, né? Foram filmes que, entre muitos outros, né? Que eu nunca esqueci, que marcaram época, assim, né? Naquela nossa. E o detalhe que, quando uns anos atrás, a gente não podia ir ao cinema à noite, então só tínhamos direito de ir ao cinema à tarde, né? Nos domingos à tarde, sábados à tarde. Mas sempre foi. Eu sempre gostei muito de cinema, e eu gosto de ir ao cinema. Né? Então, gosto de ver. Eu vi, né? Tem o Netflix, tal. Não, eu gosto da telona, gosto de ir lá, E o detalhe, viu, Fátima? Eu não sou apaixonada por pipoca, né? Não aprecio pipoca, essas coisas no cinema, mas para mim o ato de ir ao cinema é assim, é prazeroso, né? E gosto muito, inclusive, tem os filmes nacionais assim que são bem interessantes, mas essa minha relação com o cinema vem lá desde menina, Fátima. Que bom, a minha também. Elza, aqui nesse programa, a gente gosta de misturar temperos com cinema. Eu queria saber que temperos que você descobriu aí nesse filme, que receita você vai deixar para nós e por quê? Então, eu até nem diria, Fátima, que foi assim uma descoberta.
Mas, no contexto do filme, inclusive agora pensando no filme e até no livro, para podermos inserir nesse nosso bate-papo, nesse nosso tempero, o que me veio à mente foi uma comida da cozinha alemã, né? Não sei se talvez pelos nomes dos diretores, dos atores, né? Mas assim me inspirou a cozinha, os pratos, né, da comida alemã. Não que eu seja assim aquela apaixonada pela comida alemã e nem que seja aquela comida que a gente come habitualmente, mas me veio assim a salsicha, o salsichão branco, os chucrutes, né? Aqueles chucrutes, né? Que é um repolho bem feito, bem temperado, acompanhando Reisbein e batatas, né? Então vieram esses pratos. E o detalhe é que são assim, não são pratos difíceis de fazer, exceto aí o Eisbein, que exige um certo cuidado, né, no tempero, no cozimento, no preparo. Mas são pratos até fáceis, né, de você elaborar. Por exemplo, você compra aí um salsichão de boa qualidade, é fácil para cozinhar, é fácil aí fazer um repolho bem refogado, e super fácil, então nem se fala cozinhar as batatas e tudo. O iceberg, claro, pede um pouco mais de tempero de preparo, mas foi essa cozinha assim que o filme me inspirou. E o próprio nome, Alzheimer, é alemão também, né? Exatamente. Então, a receita que vai ficar aí para deixar esse filme um pouco menos pesado, um pouco mais gostoso, vai ser um chucrute bem gostoso. Bem gostoso. É a receita Exato, que e pode aí, então, acompanhar um salsichão branco, bem com as batatas, que podem até ser aquela gratinada, dourada, e hoje, inclusive, está muito fácil de fazer aí nas air fryers e tudo, então fica aí uma sugestão, tá bom? E a receita, como vocês sabem, vai estar no blog do Temperos, no portal JJ, então dá para beleza. aproveitar. Beleza. Então fica uma dica aí para o nosso tempero, Fátima, bem gostoso. E você gosta de se aventurar na cozinha, Elza? Eu gosto, eu não sou aquela gourmet de mão cheia, mas eu gosto principalmente, e quando eu vou, eu gosto muito de fazer um feijão, principalmente um feijão preto, assim, que fica muito gostoso, aquele feijão preto básico, mas cheiroso, que te convida a acompanhar um arroz também. Eu gosto muito do arroz integral com brócolis, então fica bem legal. O feijão, eu amo esse feijão preto, não como todos os dias, mas eu gosto de preparar, e até meu saudoso irmão, sempre que eu preparava o feijão, ele falou, olha, esse feijão é único, eu só como aqui, né? Então eu gosto muito de preparar o feijão, e aí eu gosto de um peixe, eu gosto muito de preparar, Fátima, um St. Peter também muito simples, básico, ao forno, coloco lá umas amêndoas, você faz aquele temperinho com alcaparras, fica muito gostoso. Também que delícia! Por vezes é minha aventura na cozinha, viu? Então, vou fazer umas perguntas aqui para o pessoal te conhecer melhor. Que gênero você prefere no cinema? Drama, comédia, suspense? Eu gosto muito do drama, né? Gosto bastante do drama. E uma comédia, se for uma comédia assim, gostosa também, eu não abro mão, né? Eu gosto também de me divertir, de rir, né? Aquele riso frouxo do cinema também me atrai bastante, Fátima. Gosto muito. Bom, essa próxima pergunta você até já respondeu, né? Mas só para reafirmar, o stream ou a tela grande do cinema? Não, tela grande. Eu gosto da tela grande, gosto de estar lá sentada no cinema, de ver até aquelas
como a gente chama, nos tempos idos a gente ia para ver aquelas propagandas glamourosas e tudo, né? Hoje a gente vê, inclusive, as chamadas dos próximos filmes e tudo isso me atrai. Então, eu gosto muito de cinema, mas lá no cinema, né? Não. Em casa, por vezes, eu vejo tudo, mas a minha predileção é a tela grande, Fátima. Não abro mão, não. E para terminar, eu gostaria que você me dissesse, Elza, o que você acha dessa mistura de temperos com cinema? Eu acho uma delícia, inclusive, quando nós nos encontramos e que você já há bastante tempo, você vem, né, desenvolvendo esse projeto do Movicom, Movicom Artes, Cinema com Artes, e esse Temperos com Cinema é um projeto muito inteligente, né, muito, muito bem pensado, muito gostoso, porque combina duas coisas bem legais, né? O cinema e combina um tempero, e aí com a oportunidade da gente poder, exatamente de uma forma assim, bem, bem gostosa, como nós estamos fazendo, né? Tratar de um prato, lembrar de um prato, conversar sobre um prato, sugerir um prato, e, claro, os filmes, né? Com todas as suas diversidades e as suas histórias, eles nos convidam e nos sugerem alguns pratos, né? Então, é bem legal, eu achei essa proposta, esse projeto, né, idealizado por você, muito, muito inteligente, muito, muito bem pensado, bem legal, viu? Gostei muito e parabéns aí pelo projeto. E quando a gente pode, então, combinar com um vinho, por exemplo, eu prefiro combinar com vinho, né? Preferencialmente um vinho tinto seco, que é meu preferido. Então, quando a gente pode combinar tudo isso, um bom filme, um bom tempero, uma boa cozinha, uma boa companhia, então nem se fala, né? Então, eu achei esse seu projeto muito bem inteligente, muito bem pensado, viu? Parabéns, desde logo. Obrigada, Elza. Bom, Elza, muito obrigada por esse papo gostoso, foi muito bom, foi muito gostoso. Um abraço para todos os nossos ouvintes. Lembrando que toda semana a gente tem um convidado especial comentando um filme que ele escolheu e falando de um tempero aí que ele descobriu. Lembrando também que, para quem quiser ouvir novamente, a gente está no podcast, está no YouTube, está no blog do Temperos e no portal JJ. Então, muito obrigada mais uma vez, foi uma delícia conversar com você, Elza. Um grande beijo para você. Obrigada, Fátima, obrigada pela oportunidade, obrigada pelo bate-papo tão gostoso com você também, viu? E que venham muitos outros temperos, muitos outros bate-papos agradáveis, viu? Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Obrigada.